Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema de evolução, a parte 4, e vamos concluir esse tema. A gente não fez aqui uma revisão daquilo que foi no primeiro ano e eu coloco no final do vídeo o vídeo da revisão do primeiro ano, que é a aula sobre a origem do universo e toda aquela questão de como surgiram os primeiros seres vivos no planeta Terra. Tá? Que também faz parte desse momento evolutivo que a gente estuda no terceiro ano, tá? Então, falando um pouquinho sobre a evolução humana, nós vamos entender um pouco como é que esse ser humano chegou, por exemplo, às Américas. Né? Ele saiu de lá da África, o continente originário da espécie humana, e chegou em todos os continentes. Iremos entender que estudar a evolução humana é também classificar os seres vivos para conhecer sua história evolutiva. Então, quando a gente estuda evolução, a gente entende um pouquinho também de sistemática, de classificação, que foi o que a gente fez lá no segundo ano, né? Quando os seres vivos vão sendo colocados em grupos diferentes. Isso no ser humano também aconteceu. Iniciando o nosso momento de aula de hoje, sempre a gente inicia com um textinho, né? A gente tem aqui uma imagem. A essência da cultura humana é a propagação do conhecimento acumulado ao longo das gerações, como simboliza essa fotografia. Ao pensarmos no processo de evolução que deu origem à nossa espécie, é importante lembrar uma frase de Charles Darwin. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes ou as mais inteligentes, e sim as que se adaptam melhor às mudanças. Então, dentro da evolução da espécie humana, nós tivemos várias espécies diferentes para hominídeos e uma delas sobressaiu, que é a atual, Homo sapiens. Então, ela se firmou como espécie dominante não porque ela é a mais inteligente ou porque ela é a mais forte naquela época. Tá? Hoje, obviamente, somos inteligentes e fortes dentro dos limites, mas porque a gente tinha uma adaptação melhor às mudanças naquele momento histórico, naquele momento da história do planeta Terra. Pergunta-se, a fotografia, ao lado, né, simboliza um dos aspectos da cultura do ser humano, a transmissão do conhecimento. De que modo a imagem mostra essa transmissão? Qual ou quais outras formas de transmissão do conhecimento você poderia citar? A transmissão do conhecimento foi um dos fatores que levou o ser humano a acumular informações que propiciaram aprimorar suas ferramentas, moradias, técnicas de obtenção de alimento, etc. No entanto, com esse aprimoramento, alguns problemas são criados. Em sua opinião, quais podem ser esses problemas? Como solucioná-los? De que modo podemos obter informações a respeito da origem da espécie humana? Provavelmente você já ouviu falar que a espécie humana veio do macaco. Qual é a sua opinião a respeito dessa afirmação? Lembrem que, nesse momento do vídeo, é bom você dar aquela pausa, responder essas perguntas e no final, quando a gente tiver concluído a aula, você volta para essas perguntas e responde novamente, vendo o que você pode acrescentar ou melhorar, tá? Gente, para a gente iniciar falando da evolução humana, a gente vai caracterizar essa espécie humana. Lembrem que nós fazemos parte do reino animal, do filo Chordata, da classe Rei, Flós, classe Code e Ordinário, da classe dos mamíferos, né? Somos da classe mamária, somos mamíferos. O grupo dos vertebrados que está dentro do filo Chordata, tá? Depois, a ordem, nós fazemos parte da ordem primata, a família hominide, aí temos vários gêneros dentro dessa família, nós, a atual espécie do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Ali existem dentro da organização dos seres humanos, ao longo desse tempo de evolução, linhagens diferentes que originaram as ordens que nós temos. Não foi só apenas a ordem dos primatas que sobressaiu, né? A gente teve outras ordens também ao longo da evolução. Nossa linhagem surgiu há cerca de 15 milhões de anos atrás e uma das características que nós tínhamos naquela época, nós
primatas, tá? Era subir em árvores. O que mudou aos poucos e caracterizou melhor essa ordem é que os primatas têm um polegar opositor, ou seja, ele forma 90 graus em relação aos outros dedos da mão, tá? Isso capacita a gente, primata, a segurar objetos e galhos. Os nossos membros posteriores, eles têm uma alta mobilidade, principalmente para pularmos de galhos em galhos, né? Para os primatas, viu, minha gente? Eu estou me colocando pularmos porque nós fazemos parte da ordem primata. Nós temos também uma visão diferenciada, tridimensional. A noção de profundidade é muito importante nesse novo estilo de visão, que esses seres vivos ganham essa característica evolutiva para evitar quedas das árvores ao pular. O comportamento social também é um ponto importante nessa evolução. Nós conseguimos ter cuidado com a prole e isso é um grande fator evolutivo também a questão do desenvolvimento encefálico. A gente cuida mais da prole porque a gente tem um desenvolvimento encefálico mais potente, né? Mais evoluído, vamos dizer assim. A classificação dos primatas são em dois grandes grupos, tá? Os prosímios e os antropóides. Os prosímios são de pequeno porte, hábitos noturnos e são de duas linhagens. Os lemuriformes e os taciformes. Estão eles aqui, ó. Os lemuriformes, a gente tem como exemplo os lêmures da ilha de Madagascar e de Comores e os lorizes de regiões da África e da Ásia. Vocês vão lembrar lá daquele filmezinho, né? Madagascar, que nós temos os lêmures e os lorizes. Tá eles aqui, ó. Lêmures e lorizes, tá? E os taciformes, nós temos os tárcios, que são esses aqui. A gente vê nessa árvore filogenética essa relação evolutiva, de parentesco evolutivo, entre todas as espécies de primatas. Tá? Estamos aqui com os prosímios atuais, tá certo? Esses dois, esse grupo daqui, tá certo? Que surgiu há cerca de 60 milhões de anos atrás. Dentro do grupo dos antropóides, que são todos esses outros primatas, nós temos os macacos e os seres humanos, que apresentam um encéfalo mais desenvolvido e são divididos em 3 linhagens. Os macacos do Novo Mundo, que são esses aqui, ó, macacos do Novo Mundo, que surgiram há cerca de quase 50 milhões de anos atrás. Temos dentro dessa linhagem os saguis, os micos e os macacos prego. Os macacos do Velho Mundo, que são esses dois grupos aqui, ó, que surgiram, o ancestral evolutivo surgiu há cerca de 40 milhões de anos atrás, né? E eles se dividiram em dois grupos há cerca de 15 milhões de anos atrás, praticamente. Então nós temos aí os babuínos, os macacos rhesus e os mandris. Lembra de rhesus, que é aquele do fator RH, que a gente viu lá na genética, né? E os hominoides, que são o gibão, gorila, chimpanzé, orangotango e o ser humano, que são esses aqui, ó, divididos em dois grupos, os pongídeos e os hominídeos. Os pongídeos, os macacos, gibão, orangotango, gorila e chimpanzé, e os hominídeos, os homens, né? O gênero, o grupo que forma os seres humanos. Então esse grupo se dividiu há cerca de quase 35 milhões de anos atrás, dos macacos do Velho Mundo, originando aí os hominoides, né? E temos aí o gibão, que surgiu há cerca de 20 milhões de anos atrás, o orangotango há cerca de 15 milhões de anos atrás, o gorila há cerca de 10 milhões de anos atrás, o chimpanzé há cerca de 8 milhões de anos atrás, junto com os seres humanos. Aqui a gente tem fotos dos macacos do Novo Mundo, né? Os antropóides, dos macacos do Velho Mundo e dos hominoides. Aqui nós temos os saguis, os micos e o macaco prego. Aqui nós temos os macacos do Velho Mundo, o babuíno, o rhesus e os mandris. E aqui nós temos os hominoides, né? O gibão, o chimpanzé, o gorila, o gibão,
o gorila, o chimpanzé, o orangotango e o ser humano, que eu não coloquei aqui porque não cabia na foto, só por isso, ele está no próximo slide. Que nós temos o ser humano, tá certo? Com diversas cores, com diversos jeitos, mas todos pertencentes à mesma espécie. Gente, aqui a gente amplia essa árvore filogenética, né, para você dar uma olhada melhor nela, tá? Mas ainda a classificação dos primatas. E falando agora em especial da espécie humana. Gente, a linhagem da espécie humana se diferenciou dos seus ancestrais, que originaram os chimpanzés há cerca de 7 milhões de anos atrás. Nós, esses chimpanzés, apresentamos uma característica genética muito próxima, são cerca de 98,5% de genes, tá, de semelhança genética. Os primeiros hominídeos, né, os primeiros homens da história evolutiva, possuíam uma postura ereta, eram bípedes, tá, não como nós no dia de hoje, mas eram bípedes, tá? Colocando-se sobre os dois pés, apoiando-se sobre os dois pés, com a coluna mais ereta, tá? As mãos eram livres, que foi uma forma de diferenciar-se dos outros primatas para várias funções, além de se locomover. Os membros inferiores eram mais longos e desenvolvidos, as pernas, no caso, são mais longos e desenvolvidos. Houve um aumento da massa encefálica e do volume craniano maior do que o atual, do que o que nós temos hoje, tá? E a face deles era achatada, com uma dentição em forma de U, como é o nosso caso, que faz com que a gente explore diversos alimentos. Diferente dos outros primatas que têm uma dentição em forma de V, como se fosse um retângulo, não de V, como se fosse um retângulo, tá? É uma dentição mais quadrada. O nosso é uma forma de U. Eles surgiram na África há cerca de 7 a 6 milhões de anos atrás. Aqui a gente tem o esqueleto de um Homo sapiens, que é o atual, e dos primeiros hominídeos. A evidência fóssil que nós temos desse surgimento do ser humano, ela é muito importante para a gente entender o processo evolutivo até a chegada do Homo sapiens, tá? O primeiro encontrado fóssil, o primeiro achado fóssil foi feito no Chad, tá? E foi essa espécie aqui, ó, Sahelanthropus tadensis. Esse ser humano, vamos dizer assim, era um hominídeo, né? Foi o primeiro encontrado fóssil e depois dele vieram outros, obviamente. Tá? Por exemplo, o Urorentugenensis, encontrado no Quênia, que data de 6 a 5 milhões de anos atrás. O Ardipithecus ramidus, encontrado lá na Etiópia, com cerca de 5,6 a 4,3 milhões de anos atrás, a datação dele. E esses fósseis, eles destituíram uma outra espécie que era considerada a mais antiga, né? Há pouco tempo atrás descobriram-se esses outros três, que são mais antigos do que o Australopithecus afarensis, que era o mais antigo até então. O Australopithecus afarensis é o que a gente tem mais dados, por isso que ele ainda é utilizado como o mais antigo hominídeo, mas existem outros achados mais antigos. Ele foi encontrado no leste da África e tem cerca de 3,9 a 2,9 milhões de anos. Ele tem uma estatura baixa, os machos tinham uma estatura de 1,50 e as fêmeas de 1,10, tá? É muito comum nessas espécies de hominídeos e da maioria dos primatas, os machos serem maiores que as fêmeas. É importante que você entenda isso, né? Até por uma questão de cuidado, não de cuidado, mas de ser mais forte, de cuidar da população, da comunidade deles ali, tá? Do grupo. Tá? Tinham entre 30 e 45 quilos e o crânio era com volume pequeno em relação a outros hominídeos. Sua alimentação se baseava em folhas e frutos. O fóssil mais antigo dessa espécie, o Australopithecus afarensis, é o que foi batizado de Lucy. É muito famoso. Se você não conhece, daqui a pouco a gente vai ver uma foto dela. Está aqui atrás, ó, a Lucy. Tá?
Há 3 ou 2 milhões de anos atrás, na África, viviam várias espécies da linhagem humana no mesmo habitat, junto com o Australopithecus afarensis. Né? O Australopithecines, que tinha um cérebro pequeno, molares grandes e pré-molares também, e tinha um bipedalismo facultativo. Então eles poderiam usar ainda se locomover com os 4 membros. E o gênero Homo, que vai surgindo a partir dessa época, com um cérebro maior, os molares e os pré-molares menores, e o bipedalismo preferencial, preferiam andar sobre os 2 membros. Aqui a gente tem um esqueleto, né, um fóssil, na verdade, de Australopithecus afarensis. Gente, a evolução humana, quando a gente vai olhar para esse gráfico, esse infográfico, na verdade, ele mostra o tempo, tá? Evolutivo, as espécies que foram encontradas, as mais importantes, vamos dizer assim, os achados mais importantes, tá? E a altura das barras é o tempo que ela passou na Terra. Por exemplo, ó, essa espécie aqui, que a gente não consegue ver o nomezinho dela, ela é de 6 milhões de anos atrás para menos, né? Já, por exemplo, essa daqui, o Paranthropus aethiopicus, ele viveu nessa época aqui, ó, entre 3 milhões de anos e 2, né? Então, antes de chegar nos 2 milhões de anos atrás, ela foi extinta, tá certo? Somos a única espécie vivente do gênero Homo, nós, Homo sapiens, que habita a Terra, mas não foi sempre assim. Então, nós estamos aqui, ó, Homo sapiens. E nós surgimos aqui, ó, há menos de 1 milhão de anos atrás, muito menos, né? Aqui meio milhão, aqui cerca de 0,2 milhões de anos atrás. Então, há 200 mil anos, né? Ou menos. Nós temos aqui uma legenda com algumas espécies em cinza que estão circuladas, tá? Também com a mesma cor, e as espécies em colorido que também estão circuladas com a mesma cor, mostrando aí as espécies mais estudadas pelos cientistas de acordo com a evolução do ser humano. Então nós tivemos aí, com o bipedalismo, o Australopithecus afarensis, que é a Lucy, né? Depois nós tivemos o Homo habilis, teve uma importância muito grande, a gente vai falar deles um pouquinho mais à frente. Tá? Depois nós tivemos o Homo erectus, depois do Homo erectus o Homo heidelbergens, depois o Homo neanderthalensis, que são os de neandertais, e o Homo sapiens por último. Lembrando que o Homo habilis, ele confeccionava e usava ferramentas e já tinha uma fala rudimentar, tá? Os afarenses, eles eram bipedalistas e eram adaptados à escala das coisas, né? Então foi uma escala evolutiva. Depois o Homo erectus, que tinha um esqueleto bem robusto, bem rudimentar, né? Mas já era bem mais desenvolvido, com um crânio menor, embora tivesse esse esqueleto robusto. Depois o Homo heidelbergensis, é um nome feio, né? Que teve o cérebro maior, corpo menor e um desenvolvimento da inteligência mais avançado. Os neandertais, que tem um corpo compacto e o membro curto, para reter calor. Isso foi muito importante evolutivamente falando, porque ele vivia numa época do gelo, numa era do gelo. Tá? E o Homo sapiens, que é a única espécie vivente do gênero que sobressaiu aos neandertais, viveram na mesma época. Olha ele aqui, ó. Os neandertais ainda existiam, tá? Viveram na mesma época e os sapiens se dispersaram. Se dispersaram pelo globo terrestre, como a gente vai ver. Então esse gênero Homo, que nós vamos falar agora mais especificamente, né? Há evidências que apoiam a hipótese de que a transição entre australopitecíneos e representantes do gênero Homo tenha sido acompanhada de aumento do crânio, redução de robustez dos maxilares, ou seja, diminuindo, né? E dos dentes molares e pré-molares, e preferência pela postura bípede. Gente, esse gênero Homo, a gente vai falar um pouquinho dele a partir aqui, ó, do Homo erectus, tá?
Na verdade, do Homo habilis, depois do Homo erectus, desculpa. Então esse gênero evoluiu na África devido ao resfriamento climático há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Tá aqui, ó. 2,5 milhões de anos atrás, quando surge o Homo habilis. Deve ter surgido nessa época, 2,5, 2,6 milhões de anos, e a primeira espécie é o Homo habilis, que tinha uma habilidade com as mãos, por isso o nome dele. Tá ele aqui. Ele tem um crânio maior e a habilidade de fazer instrumentos a partir de pedras. Há cerca de 2 a 1,4 milhões de anos atrás surge uma outra espécie, o Homo ergaster, que ele não está aqui nesse infográfico, tá? Muito semelhante ao Homo erectus, que está aqui, e era descrita como Pithecanthropus erectus. Então, a gente não consegue encontrá-lo aí, né? O homem de Java, o homem de Pequim. Então, ele é conhecido como homem de Java, ou homem de Pequim, que surgiu há cerca de 1,8 milhões de anos. Quando você vai fazer um comparativo lá com a história, que também fala sobre isso, vocês usam mais esse nomezinho aqui, o homem de Java, né? Na mesma época, surge o Homo erectus, coexistindo com essas duas espécies, os Paranthropus robustos e o Paranthropus bolsei. Então, ele é aqui, ó, o bolsei e o robustus. E o Homo erectus durou esse tempo todinho aqui. Então, eles coexistiram em uma certa época. Ambos esses Paranthropus, né, bolsei e robustus, eram classificados no gênero Australopithecus. Depois aqui foram alterados. O Homo erectus se dispersou para a Ásia e depois para a Europa. Viveram até 143 milhões de anos atrás. Cadê ele? Erectus aqui, ó. Existindo praticamente com o Homo sapiens, tá? Eles foram extintos quase na mesma época que nós aparecemos. Coexistindo com a espécie Homo sapiens e com os neandertais. Também aqui, ó, os neandertais. Então, essas três espécies coexistiram durante algum tempo, assim como o Homo naledi, que não é tão conhecido, e o Homo floresiensis. O Homo erectus foi o primeiro hominídeo com narinas voltadas para baixo, porém ainda com a maxila projetada, tá? E o queixo um pouco reduzido e a testa plana e achatada, plana e proeminente. Eles já usavam fogo para cozinhar alguns alimentos e outro hominídeo que surgiu nessa mesma época foi o Homo heidelbergensis. Tá ele aqui, cadê ele? Aqui, ó. Que viveu na África e na Europa entre 700 e 200 mil anos. E provavelmente foi ancestral dos neandertais. Os neandertais, os primeiros fósseis, foram encontrados no Vale de Neander, na Alemanha, e surgiram há cerca de 400 mil anos atrás. Os hominídeos eram musculosos, o tórax era largo, membros curtos, uma testa curta e o queixo pequeno, e um volume cerebral maior do que o da espécie atual, adaptados à vida na idade do gelo europeia. Eram nômades, caçadores e socialmente organizados. São os homens das cavernas, né? Os neandertais. Nós conhecemos eles como homens das cavernas lá na história. Usavam as cavernas como abrigo e usavam também o fogo e fabricavam instrumentos de pedra para caçar mamuts, bisões, raposas do Ártico e lêmingos. As peles desses animais eram utilizados como roupa ou para construir os abrigos. Foram os primeiros a enterrar os seus mortos através de possíveis rituais. E foram extintos há cerca de 40 mil anos atrás. Um tempo muito curto na história. E o Homo sapiens, né, que é a espécie atual. As primeiras evidências dessa espécie datam da África há cerca de 150 a 200 mil anos atrás. Eles tinham um comportamento semelhante aos dos neandertais até cerca de 45 mil anos atrás. E depois foram se diferenciando. Surgem comportamentos mais criativos, investigativos, como a expansão, a migração e a ocupação de territórios através de revoluções de grupos. Saíram da África, invadiram a Ásia e a Europa, chegando também à Austrália ao cruzar os mares. E também chegaram à América ao cruzar o Estreito de Bering, no Alasca, induzidos pelo aumento populacional. Tinha muita gente naquelas regiões, então eles foram
explorar novas regiões, até para caça também, né? Se adaptavam bem a qualquer ambiente, são os que a gente chama na história de homens de Cro-Magnon, que é uma região francesa onde os primeiros fósseis foram encontrados. Eles competiram com os neandertais ou lutando, tá? Mas a teoria mais aceita é porque eles tinham características mais vantajosas e a seleção natural selecionou eles como a espécie mais vantajosa para dar continuidade. Porque eles eram mais altos, musculosos, com esqueletos mais leves que os neandertais, mais ágeis, o sistema social deles era mais complexo e desenvolviam também a linguagem e os símbolos como linguagem simbólica, as simbologias. Aqui a gente mostra os caminhos do ser humano, do Homo sapiens, saindo da África, chegando na Ásia e na Europa. Da Ásia eles foram até a Oceania através de barcos, né, de navegações. Também chegaram à América, talvez da mesma forma, mas uma outra ideia mais aceita é a passagem pelo Estreito de Bering numa era glacial, chegando às Américas. Esse Homo sapiens, ou homens de Cro-Magnon, construíam ferramentas mais elaboradas. Produziam também arte, esculturas, modelos de argila, pinturas nas cavernas, ornamentos, braceletes, colares, faziam estatuetas, botões, agulhas, flautas, apitos. Talvez os primeiros instrumentos musicais foram eles que fizeram através de ossos e do marfim do elefante. Usavam esses materiais além da pedra e da madeira. Tá? Então aqui a gente tem uma questão artística que vocês também vê na aula de artes, né? Quando estudam a arte da pré-história. Né? A sua evolução se deve principalmente ao aumento da capacidade de invenção e da criatividade, o desenvolvimento da linguagem simbólica e a organização social e cultural, que era bem característica. O cientista Stephen Jay Gould, né, que a gente falou um pouquinho deles lá atrás, no início da evolução, no livro da vida dele ele escreve o seguinte: a humanidade ofereceu um novo campo de ação para a evolução. Nosso poder não termina quando morremos, mas sobrevive em nossa arte, ciência e tecnologia. A seleção natural não pode reduzir o conhecimento eliminando os indivíduos que o possuem. Conhecimentos que promovem a vida e que a destroem, o melhor e o pior do que sabemos, ficam registrados para sempre. Nós conseguimos encolher o mundo a algumas horas de voo, anexar terras, destruir ou dominar outras espécies, alterar a atmosfera e os oceanos. Nossos planos e decisões vão além de nós. E quanto mais abrangentes eles forem, mais difícil reparar os danos. Esse é um trecho adaptado do livro da vida de Stephen Jay Gould. E para a gente ir concluindo a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre raças humanas. Gente, biologicamente elas não existem, até existiam, tá? Segundo os cientistas, há muitos anos atrás. Depois viu-se o erro científico, que era chegar a essa conclusão de que existiam raças humanas. Esse conceito começou a mudar depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Onde se estudou a inexistência de raças e ganhou essa força, essa teoria, né? Esse estudo, né? Com as recentes pesquisas genéticas. Todos os povos têm constituição genética muito parecida, o que não justifica classificar elas em raças. Cada brasileiro, por exemplo, tem uma proporção individual única de ancestralidade ameríndia, europeia e africana. Então a gente tem uma mistura desses povos, né? A gente tem um grau genético, uma frequência genética, um aparelho genético, um arcabouço genético muito grande em relação a esses três grupos, os ameríndios, europeus e africanos. Isso quem fala é Sérgio Pena, que é um estudioso lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai dizer também que a noção de raças humanas é tóxica. E ele ainda diz o seguinte: o conceito de raça é vazio e perigoso. Vazio porque sabemos que raças humanas não existem como entidades biológicas. E perigoso porque o conceito de raça tem sido usado para justificar discriminação, exploração e atrocidades, o racismo. Né? Para os geneticistas, a conclusão de que raça não está nos nossos genes pode ser mais uma ferramenta no combate ao racismo, já que corrige o erro histórico dos cientistas do passado.
Tá? Então, acabem com essa história de raças. Nós fazemos parte da mesma espécie, do mesmo grupo do ser humano, tá certo? Não tem raças, tem pessoas de cores diferentes, de acordo com as características do ambiente que elas vivem e características genéticas. Gente, é isso. Vocês vão ficar com 5 exercícios, tá? Bem simples. Esses exercícios, eles não têm nenhuma complexidade tão alta para vocês fazerem, tá? Os 2 últimos é de acordo com essa filogenia. E vale a pena vocês darem uma olhadinha também nesses 3 links que eu coloquei, tá? Falam sobre a evolução humana e tem até um museu de evolução humana. Assistam também o filme A Guerra do Fogo, né? Um filme muito interessante que mostra a disputa entre grupos de hominídeos mais antigos nessa evolução para a conquista da Terra, do ambiente, certo? Eu espero que vocês estejam bem. Eu mando em seguida a avaliação da 2ª unidade para vocês do 3º ano, tá? E a gente conclui a evolução entrando em ecologia nas próximas semanas, tá certo? Muito obrigado pela paciência de vocês, pela participação de vocês em assistirem os vídeos e a gente vai continuando as nossas aulas assim, voltando daqui a pouco, tá bom?